No episódio anterior, aprendemos um pouco sobre João Calvino e seu sistema doutrinário, o calvinismo. Então, de Genebra, vamos para a Inglaterra e ver como a reforma protestante iniciou por lá. No ano de 1509, iniciou o reinado de Henrique VIII sobre a Inglaterra. Ele era casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão. O desejo de Henrique era ter um filho homem para que o sucedesse no trono. Porém, nunca conseguiu e teve apenas uma filha, chamada Maria. Não satisfeito, pediu ao Papa para que anulasse seu casamento com Catarina. Assim, ele ficaria livre para casar com outra mulher e tentar ter um filho homem. Porém, para sua decepção, o Papa recusou anular seu casamento e isso fez com que Henrique rompesse com a Igreja Católica Romana, criando assim a Igreja Nacional Inglesa, a Igreja Anglicana. Dessa forma, ele seria a grande autoridade da Igreja, nomeando quem ele quisesse para anular seu casamento. E claro, aqueles que foram contra o rei foram mortos. Tendo seu casamento anulado, Henrique casou com Jane Seymour, com quem finalmente teve um filho, Eduardo VI. Henrique morreu e seu filho, Eduardo VI, herdou o trono. Eduardo era jovem, nem tinha alcançado ainda a maioridade. Então, tutores do jovem rei implantaram a reforma na Inglaterra e puseram fim às perseguições contra os protestantes. Quando parecia que as coisas iam melhorar, Eduardo, que era doentio, morreu ainda jovem, sendo sucedido por sua irmã, Maria Tudor. Maria era ruim, mas tão ruim que era conhecida como Maria a Sanguinária. Maria era extremamente católica e queria a todo custo restaurar o catolicismo romano. Centenas de protestantes foram executados na fogueira e muitos outros se refugiaram no continente, em cidades como Zurique e Genebra. Ainda bem que o reinado da Sanguinária durou pouco, apenas 5 anos. Quem a sucedeu foi sua meio-irmã, Elizabeth I, cujo reinado na Inglaterra tornou-se definitivamente protestante, e assim muitos dos refugiados puderam retornar à Inglaterra. Porém, essa reforma não estava nos moldes do calvinismo, pois a rainha Elizabeth queria um sistema de governo anglicano, ou seja, a rainha mandaria em todas as áreas da igreja e nomearia os líderes que ela quisesse. É então que entra em cena os puritanos. Os puritanos eram calvinistas ingleses que insistiam que a igreja se tornasse mais pura. Aliás, por isso eram chamados de puritanos. Esse movimento produziu um vasto e duradouro impacto na sociedade inglesa, devido às suas ênfases principais: estudo sério das Escrituras, pregação doutrinária e expositiva, valorização da experiência religiosa e da santificação e uma visão abrangente da vida sob o senhorio de Deus. Porém, a rainha Elizabeth não abriu mão do sistema anglicano e tornou a vida dos puritanos nada fácil. Após o reinado de Elizabeth, Carlos I a sucedeu no trono. Porém, nessa época, o movimento puritano cresceu e tornou a maior parte do parlamento inglês em calvinista. A intenção dos puritanos era clara: purificar a igreja, ou seja, livrá-la da interferência estatal. Dessa forma, a igreja seria governada por líderes eleitos pela própria comunidade, e não pelo rei. Obviamente, o rei não queria isso. E o resultado de tudo isso? Uma guerra civil. Foi nesse contexto de guerra civil que o parlamento inglês convocou a célebre Assembleia de Westminster para reformar a Igreja da Inglaterra. Ao longo de vários anos,
Os puritanos, com a ajuda dos escoceses, muitos dos quais presbiterianos, elaboraram de modo paciente e criterioso vários documentos importantes nas áreas doutrinária, litúrgica e administrativa, dentre as quais temos a Confissão de Fé, Catecismo Maior e Breve Catecismo. Uma vez concluído pela Assembleia, cada documento era enviado ao Parlamento para discussão e aprovação. Com a aprovação oficial desses documentos, a Igreja da Inglaterra tornou-se presbiteriana. Ao mesmo tempo em que a reforma acontecia na Inglaterra, a Escócia também caminhava rumo ao calvinismo, onde inclusive surgiu o conceito político e religioso presbiterianismo. E adivinha para onde vamos agora? Isso mesmo, para a Escócia. Mas somente no próximo episódio. Até a próxima.